fizemos em Belém no Congresso Brasileiro de Urologia em 1985. E agora a gente retorna a essa terra maravilhosa a convite do Dr. José Rufino, presidente do 20º Congresso Médico Amazonas, que está realizando aqui no hangar, e parabenizo de antemão ao Dr. José Rufino e toda a sua equipe pelo sucesso que está sendo esse grande congresso. Nós iremos palestrar sobre médicos sob ataque. No caso, quem vai fazer a palestra é o meu irmão Wagner Coelho Porto, que é diretor médico do aplicativo de teleconsulta Médico Brasil. Como você sabe, a medicina hoje, de todos os lados, está sofrendo ataque e a gente precisa conversar, debater e ver o que as instituições médicas e nós médicos podemos fazer sobre esse assunto. Sem mais delongas, eu convido o Dr. Wagner Coelho Porto, diretor médico do aplicativo de teleconsulta Médico Brasil, para falar sobre esse importante assunto. Bom dia a todos. Nossos agradecimentos, meu e de Helder, em nome do aplicativo de teleconsulta Médicos do Brasil, pela oportunidade que estão nos dando de participar desse brilhante 20º Congresso Amazônico, onde temas importantes relativos à saúde estão sendo tratados. Nós estamos vivendo uma época de transformações muito grande, onde todos estão sofrendo ataques de quaisquer que sejam as suas atuações. A área médica, em especial os médicos, estão numa situação de conflitos muito grande. As inovações do ponto de vista moral, político, ético, têm tido um impacto muito grande. E os próprios médicos entre si têm conflitos que precisam ser resolvidos acima de qualquer ideologias, de qualquer crença, de qualquer posicionamento, seja o que for, direita ou esquerda. Porque o profissional médico, ele lida com o bem maior que o ser humano tem, que é a vida. Então, no momento em que reitero ao Dr. José Rufino e toda a comissão coordenadora do 20º Congresso Amazônico, os nossos agradecimentos por nos dar a oportunidade de mais uma vez abordar esse tema de importância fundamental e que será alvo, inclusive, de uma campanha do nosso aplicativo de teleconsulta Médico do Brasil em defesa do profissional médico, respeitando os outros profissionais de saúde na sua integridade, mas não abrindo mão em nenhum momento das prerrogativas do médico e dos atos médicos. Esse é o resumo do meu currículo, mas eu não vou querer que vocês leiam o currículo, não. Eu vou dizer para vocês o que eu tenho dito ao longo dos tempos. Eu tive o privilégio de, ao longo da minha vida, ter sido, na minha formação, aplicador de injeção, fazedor de curativo, corrador de maca, médico de posto, ter passado por todos os estágios dos cargos e serviços de saúde no meu estado, a Bahia, onde eu comecei como secretário de saúde de Ilhéus, na área pública, diretor regional de saúde, criei o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde da Bahia, criei e presidi a CIB, a Comissão Intergestora Bipartite, tudo que aconteceu com o Sistema Único de Saúde no estado da Bahia no período de 1990 a 2000, pós-Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, e a promulgação das leis da saúde, a Lei 8040-8142, e tivemos a oportunidade de dissecar toda essa lei e normatizar suas aplicações a nível de Bahia e com contribuição a nível nacional. O que é, em si, o ato médico que diz o Código Penal através do seu artigo 282. O ato médico, eu vou falar sobre ele mais detalhadamente adiante, mas eu quero chamar a atenção para o primeiro problema que estamos sofrendo
e colocar para as pessoas a necessidade de tomarem conhecimento. Você não pode opinar sobre aquilo que não sabe. A ignorância é algo até tolerável, mas a burrice é inconcebível. Então as pessoas têm que tomar conhecimento daquilo que pretendem fazer ou exercer, para que possam exercer o seu direito de cidadão e exercer suas prerrogativas legais. No Código Penal Brasileiro, no artigo 282, diz que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista, farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo os limites, existe uma pena de 6 meses. Se o crime é praticado com fim de lucrativo, aplica-se também multa. É crime se passar por médico. É o que está dizendo também o desdobramento do artigo 282, quando diz que essa prática se trata de conduta criminosa, o ato de exercer, ainda que a título gratuito, a medicina sem autorização legal ou fora dos limites impostos pela legislação. Isso é de 22 de março de 2024. O que é que diz, de forma bastante resumida, a lei do ato médico, que é a lei de número 12842, que foi promulgada em 10 de julho de 2013 e, portanto, está em vigor, e o principal resumo daquilo que é e deve ser feito pelo médico: atividades privativas dos médicos, indicação e execução de intervenções cirúrgicas, prescrição de cuidados médicos pré e pós-operatórios, realização de procedimentos invasivos como biópsias e endoscopias, intubação traqueal e coordenação da ventilação mecânica invasiva, emissão de laudos de exames endoscópicos, de imagens e anatopatológicos, realização de perícias médicas, exames médicos legais e atestação de condições de saúde, doenças e óbitos, exceto para casos específicos, e exercer a colaboração com outros profissionais de saúde, onde o médico deve atuar em mútua colaboração com outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e outros, para garantir o atendimento integral ao paciente. Ou seja, o que está aqui colocado é prerrogativa única e indelegável, ou seja, nenhum médico pode pedir que alguém o faça, só a ele é dado o direito de fazê-lo. Mas essa mesma lei, 12842, ela teve alguns vetos que estavam inclusos como serem atos médicos. O primeiro deles, diagnóstico e prescrição terapêutica. O veto permite que outros profissionais de saúde, como enfermeiros e fisioterapeutas, possam realizar diagnóstico e prescrever tratamento dentro de suas áreas de competência. Isso é muito comum dentro do programa de saúde da família, onde a enfermeira que já trabalha naquele posto, ela tem a orientação do médico que tem a sua formação de enfermeira, ela pode colaborar para que seja feito. Procedimentos invasivos. Alguns procedimentos invasivos, que inicialmente seriam exclusivos dos médicos, podem ser realizados por outros profissionais de saúde, desde que estejam devidamente capacitados e tenham autorização para tal. E mais do que isso, supervisão pelo médico. Supervisão de ventilação mecânica. A enfermeira, o fisioterapeuta, ele não pode intubar o paciente. A intubação do paciente é privativa do médico. Mas após feita a intubação e após instalada a ventilação mecânica pelos aparelhos que faz a respiração artificial, essa supervisão dessa ventilação pode ser feita por outros profissionais de saúde capacitados, que o primeiro deles é exatamente a enfermagem, e permite que outros profissionais, como fisioterapeutas, possam atuar nessa área. A coordenação de cuidados. Coordenação de cuidado da saúde não é exclusiva dos médicos. A gente chama isso hoje de uma equipe multidisciplinar. O médico faz a orientação adequada e trabalha interagindo com a equipe interdisciplinar. A coordenação dos cuidados não é exclusiva dos médicos, permitindo uma abordagem mais colaborativa e interdisciplinar. Esses vetos que foram aqui colocados eram anterior à lei
de 2013, que eu acabei de citar. Essa lei é a 12.842, e que diz o que o médico pode e diz aquilo que foi vetado e que deixou de ser privativo do ato médico. Pois bem, aí o caos que já existia está se ampliando a cada dia que passa. Nós estamos vivendo uma época de problemas seríssimos ligados à invasão da área privativa do médico. E vocês vão ver agora uma série de artigos que eu compilei, de inúmeros, centenas, talvez milhares, publicados na mídia falada, escrita, televisiva, independente daquilo que não é publicado, falando sobre a invasão da área médica. Vejam lá. Casos de falsos médicos de exercício ilegal da medicina seguem alta no Brasil. Casos de falso médico. Em 2021, apenas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 47 denúncias. Pode multiplicar isso por 10, talvez por 20, talvez por mais. Da mesma forma, está dito de forma muito clara, através da jurisprudência a nível Brasil, que o exercício irregular é o descumprimento de procedimentos e registros burocráticos que médicos são obrigados a obedecer para o exercício regular da medicina, como a necessária extensão do nosso conselho regular de atuação, por exemplo. Exemplo típico, clássico, nesse momento em vigor. O nosso aplicativo de consulta médica do Brasil, ele teve que abrir uma filial no estado de São Paulo. O nosso aplicativo, originário da Bahia, tem como diretor médico o meu irmão, para mim com muita honra, Dr. Helder Coelho Porto. Ele é o diretor médico responsável técnico ao Conselho Regional de Medicina da Bahia. Ele não tem ingerência para poder atuar nos outros estados. Nós tivemos que fazer o nosso registro e abrir uma filial em São Paulo, e eu tive que ir pessoalmente em São Paulo, e eu sou o responsável técnico junto ao CREMESP, ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Do contrário, nós estaremos praticando um ato irregular, diferente do exercício ilegal da medicina, que é muito mais grave, e é a atuação médica por aqueles que não possuem formação acadêmica em medicina, caracterizada como crime devidamente tipificada naquele artigo, lembre-se, 282, do meu slide do Código Penal brasileiro. Mas as coisas não vão parar por aí, vocês vão ver que a situação é muito mais grave, muito mais dramática. Tivemos a oportunidade no nosso programa de lives do aplicativo de teleconsulta médica do Brasil, de ter como convidado especial o Dr. Jorge Raimundo Cerqueira Silva, que é um colega da Bahia extremamente conhecido a nível de Bahia, mas a nível de Brasil, pelo seu trabalho do ponto de vista ético e do exercício profissional e defesa do médico. E ele nos brindou com uma palestra, o Ato Médico, que está disponível no YouTube, e eu aconselho vocês a assistirem, porque essa palestra ela é realmente muito ilustrativa, muito educativa e feita de uma forma brilhante por esse colega que eu aproveito para homenagear todos os nossos colegas da Bahia e do Brasil. Continuando o estágio de estrago que está sendo feito. Brasil registra 2 crimes de exercício ilegal da medicina por dia. Já disse anteriormente que exercício ilegal, igual a essa daqui, a invasão do ato médico tem sido destaque na mídia por conta de procedimentos estéticos realizados por não médicos, levando a pacientes, inclusive a óbito. Alguns profissionais na área da odonto, alguns profissionais na área da enfermagem, alguns profissionais que nem sequer têm formação na área de saúde, estão praticando atos estéticos em que causam problemas e danos severos. Eu vou mostrar e deixar à disposição para vocês o artigo que eu escrevi há pouco mais de talvez um mês, onde eu coloco que o título é exatamente Médico sob ataque, alguns dos problemas relacionados a isso. Porque, isso eu vou repetir mais adiante, o problema não é só você praticar o ato médico de forma ilegal, ou seja, fora dos parâmetros da lei. O problema é você gerar as consequências que você não sabe reparar.
As pessoas que não têm preparo para poder praticar o ato médico, muito menos têm preparo para tratar as complicações decorrentes deles, e que podem ser as mais diversas que vocês possam pensar, que vai desde uma simples sequela, uma cicatriz, a uma perda de função, a uma incapacidade irreversível e até a morte. A consequência da prática do ato médico ilegal por pessoas despreparadas pode levar o indivíduo até a morte. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Esse é o título do artigo que eu me referi anteriormente. Eu vou dissecar algumas partes dele, mas vocês podem acessar o artigo na íntegra através desse link que está aqui embaixo. O resumo do conteúdo desse artigo, que é apenas uma parte dos problemas que ocorrem, estão aqui devidamente elencados. Primeiro, a diminuição progressiva da relação médico-paciente. Cada vez mais os médicos conversam menos com seus pacientes, sobretudo aqueles de formação mais recente. Eu tenho no meu consultório recebido pacientes que dizem: doutor, muito obrigado por você olhar para a minha cara e conversar comigo, porque o outro que eu passei não tirava o olho do computador e não olhava na minha cara, não olhava no meu olho. Então, essa relação humanística é essencial na relação médico-paciente. O sepultamento, o sepultamento do humanismo na relação médico-paciente é algo extremamente danoso e dificulta a relação médico-paciente, inclusive prejudica os parâmetros que possam levá-lo à cura. A proliferação de ideologias estranhas, com distorção da verdadeira prática médica, que não pode sofrer qualquer interferência. Não importa se o indivíduo é de direita ou de esquerda, não importa se ele tem a religião A, B ou C, ou sua crença específica. A relação paciente-médico está acima disso e ela deve ser exercida sem qualquer interferência político, partidária, econômico, financeira, dogmática ou o que quer que seja. A substituição da atitude médica pelo computador. Acabei de falar sobre isso aqui. Nas salas de consulta, onde os novos profissionais médicos não olham, não tocam, não ouvem, sequer têm tempo para falar com seus pacientes. Eu tive a oportunidade recentemente de receber alguns casos bastante dogmáticos. Eu recebi um paciente médico que tinha indicação para uma cirurgia radical da próstata devido à presença de câncer. E ele não tinha conhecimento da técnica cirúrgica a ser utilizada. Ele não tinha conhecimento dos efeitos colaterais, apesar de ser médico. E quando eu parei para poder explicar para ele, ele ficou simplesmente pasmo e disse: doutor, realmente as coisas estão muito complicadas na nossa área. A invasão progressiva da área de atuação dos médicos por outros profissionais de saúde, despreparados para os atos médicos, que mal sabem praticar e, pior, não foram preparados para tratar essas complicações, comprometendo a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, gerando sequelas irreparáveis e até morte. O surgimento de faculdades médicas totalmente despreparadas para formar médicos, atendendo apenas aspectos mercantilistas, querem apenas criar um estágio para um local para ganhar dinheiro, para fazer quando puder, para ganhar dinheiro, independente das consequências que possam advir. Inúmeros outros fatores poderiam ser aqui elencados. E aí o médico se encontra, como diria Helder, eu vou falar isso mais adiante, o médico se encontra no meio entre o mar e o rochedo. De um lado, querido, muito obrigado pela sua gentileza. De um lado, ele não tem opção por falta de local profissional para trabalhar. Do outro lado, ele não tem meios para poder fazer.
Do outro lado, ele não tem iniciativas que possam mudar essa realidade. E é por isso que surgiu o aplicativo de teleconsulta médica no Brasil, onde nós propiciamos ao médico, respeitando toda a legislação vigente, respeitando a ética, respeitando o ser humano que é um médico, e dando a ele a possibilidade de receber um consultório virtual gratuito, graças ao aplicativo de teleconsulta médico do Brasil, e que livra esse indivíduo, dando a oportunidade a ele de iniciar a sua vida profissional, ou de exercer essa vida profissional, se ele já está fazendo, independente de qualquer investimento, tendo o seu consultório virtual gratuito. Isso é o que Helder tem chamado a atenção nos últimos tempos. As chamadas grandes corporações econômico-financeiras, conhecidas com o termo de Big Techs, estão comprando tudo. Eu não conheço a realidade aqui do Pará. Na Bahia, você conta de dedo os hospitais de pequeno, médio e grande porte que não tenham sido comprados pelos grandes conglomerados econômico-financeiros. Detalhe. Existe algum problema em comprar? O problema é como eles dirigem os seus trabalhos em relação aos seus profissionais de saúde, em especial aos médicos. E aí, primeiro, as condições de trabalho não são as melhores possíveis, a remuneração é imposta porque se você não tem emprego, você se sujeita a determinadas coisas, e isso é muito ruim. Se você não tem como e onde trabalhar, você vai se sujeitar a qualquer tipo de trabalho para sobreviver e fazer a sobrevivência da sua família. Então, as Big Techs já entraram, continuam a entrar. Eu tomei conhecimento ontem que uma Big Tech que está invadindo o Brasil inteiro acabou de comprar uma faculdade de medicina lá em Salvador. Então, as coisas que têm ramificações na Bahia toda. Então, as coisas estão se complicando cada vez mais. E o médico vê o seu mercado de trabalho cada vez mais restrito e cada vez com menos opções para exercer a sua atividade profissional. E o que é que nós podemos fazer nesse primeiro momento a respeito disso? Quais são as ações para a mudança dessa realidade? O médico precisa, a princípio, tomar conhecimento dessa realidade, conscientizar de que ele tem que resistir e tem que tomar atitudes que possam levar a mudanças. É fácil? Não. A coisa mais difícil que tem no ser humano, que está sujeito todos os dias, todas as horas, todo minuto, todo segundo, a todo instante, são mudanças. Mas a resistência do ser humano é muito grande em relação a esse tipo de coisa. Então precisamos nos preparar para isso. Posicionamento político. O médico tem que ter representatividade em todos os níveis, municipal, estadual, federal, para que possa exercer as suas necessidades de sobrevivência e o seu posicionamento de cidadão. Ele tem que fazer a formação de quadros políticos que possam representá-lo e colocar os seus anseios e as suas necessidades. Um posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão normatizador e fiscalizador do ato médico, mas que é composto esse conselho a nível de Brasil por representantes de todas as ideologias. E se ele não está se sentindo bem representado, ele tem que optar para fazer as mudanças. Recentemente houve eleição para o Conselho Federal de Medicina com representatividade de todos os estados, e me parece que algumas mudanças estão à vista para que nós tenhamos garantido os nossos direitos como profissionais. O combate legal aos ataques aos médicos e atos médicos. Nós precisamos exercer o nosso direito de cidadão, de nos defendermos enquanto sendo atacados, quer seja do ponto de vista do cidadão, quer seja do ponto de vista da sua profissão. E quando nós temos o ato médico, que é nossa razão de exercer a nossa atividade profissional, sendo invadida, sendo atacada, sendo distorcida, sendo vilipendiada,
privilegiada, nós temos a obrigação de, do ponto de vista legal, existe todo um arcabouço de legislação do Brasil para tomarmos providência em relação a isso. Nós temos sido omissos, nós temos sido permissivos, tolerantes e até coniventes com práticas médicas por aqueles que não são médicos. Nós não podemos permitir que isso continue a acontecer. Nós temos que tomar atitudes reais, firmes, em cima de todo e qualquer ato, de toda e qualquer ação que venha prejudicar o ato médico, gerando consequências. Por quê? Quando isso acontece, quem praticou o ato médico não tem condição de resolver. E vem para a gente já as consequências, os efeitos colaterais danosos ao paciente. E nós, eu não sei se aqui no Pará usa essa expressão, é que vamos, entre aspas, apagar o FIFO e cuidar para tentar recuperar o que for possível e muitas das vezes salvar pacientes da morte. Então, nós precisamos ser mais incisivos, participativos e ativos na defesa dos atos médicos. Cuidado com o fogo amigo. Nós médicos, entre nós, também temos os nossos problemas a serem resolvidos. Nós temos que ser honestos e leais, respeitando os nossos colegas e cobrando deles o mesmo respeito que damos a ele e temos a obrigação de cobrar dele. Então, o chamado fogo amigo que você aparentemente está elogiando o indivíduo, mas tem uma atitude que é meio complicada. Quer ver? O paciente chegou no meu consultório, esse é um exemplo hipotético, e diz assim: doutor, eu fui e fiz uma consulta com o doutor José Pereira. E ele me disse isso e isso. Eu disse: doutor José Pereira é bom profissional. Jogou tudo para baixo, não precisa falar nada. A própria atitude, a própria expressão fisionômica traduz o tipo de conduta, o que deve ser, o que não deve ser praticado. Nós temos que ter o respeito para a prática do colega e, dentro do possível, promover quando ele se fizer merecedor. Mas, em compensação, nós temos também a obrigação de respeitar para não criarmos o tititi e que é danoso para a relação entre profissionais. Pois bem, eu acho que todos vocês assistiram ontem a conferência magna sobre inteligência artificial. Nós estamos diante realmente de um quadro de mudanças no mundo todo. Mudança de paradigmas, mudanças de comportamentos, mudança de formação, mudança de atitude. E a IA já é uma realidade. A conferência ontem do nosso colega, parece que é Eduardo, né? Doutor Eduardo, foi brilhante. Eu tive a oportunidade, inclusive, de discutir, e aqueles que estavam na plateia ontem devem ter visto que eu, quebrando o protocolo, porque em conferência magna não tem perguntas, mas eu tomei o cuidado de ser o mais gentil e menos invasivo possível, perguntando para ele o que é que ele achava exatamente disso que eu estou mostrando aqui. O primeiro hospital de IA do mundo, inaugurado na China com médicos robôs que podem tratar 3.000 pacientes por dia, esperava-se que os cuidados médicos do turista levem ao motivo médico altamente qualificado, se era verdadeiro ou não. E essa pessoa que aqui está, tem como dar som aí? Quem vai ser o médico e o enfermeiro serão robôs guiados por inteligência artificial. Você vai chegar lá, não é um médico, ser humano ou uma enfermeira que vai te atender, vai ser um robô. A expectativa é que esses robôs médicos atendam até 3.000 pacientes por dia. Ok, vai gravar. Então, essa notícia não tem a confirmação adequada, mas estão pensando que vai demorar de acontecer? Absolutamente. A inteligência artificial já faz parte da vida de todos nós. E ela está aí e deverá ser utilizada como toda nova tecnologia, como toda nova ferramenta, como algo a ser exercido de forma para o bem e para melhorar
o exercício profissional e a qualidade de vida do profissional médico daqueles pacientes a quem ele atende. Pois bem, o nosso aplicativo de teleconsultas, ele tem uma proposta de fornecer esse consultório virtual gratuito. Como eu disse, eu vou ter a oportunidade de falar sobre teleconsulta numa aula posterior. Nós, do aplicativo de teleconsulta Médico Brasil, meu irmão Helder Filho Porto, que está aqui na plateia conosco, enxergamos assim a teleconsulta e a telemedicina. Aqueles que não conhecem, esse é o Farol da Barra. É um ponto turístico que fica em Salvador e ele fica exatamente diante para a Baía de Todos os Santos. Essa amplitude que vocês estão a ver e essa perspectiva em que ele está projetado. Eu acho essa figura uma das figuras mais bonitas que tem. Mas ela traduz exatamente aquilo que o aplicativo de teleconsulta Médico Brasil pensa. É um farol olhando para o horizonte, para tudo que há de mais amplo, para ver tudo que há de melhor. Então, a proposta do aplicativo de teleconsulta Médico Brasil é exatamente ver, com a maior amplitude possível, a abertura de um novo mercado, da melhoria da qualidade de vida, da melhoria da atenção integral à saúde, a todos aqueles que dela necessitam. E nós, para isso, sempre que falamos sobre isso, nós da Bahia temos o hábito e a prática tem sido muito bom para nós, de ao falar sobre isso, pedir a proteção de Santa Dulce, a primeira santa da Bahia, Nosso Senhor do Bom Fim da Bahia, os orixás e todos os nossos irmãos de luz iluminados que irão nos proteger por essa nova proposta do nosso aplicativo de teleconsulta Médico Brasil e da nossa atitude em defesa do ato médico em si. Por último, para encerrar, uma informação para vocês, que será também falada na minha aula sobre telemedicina. Nós, do aplicativo de teleconsulta Médico Brasil, disponibilizamos a nossa plataforma para que seja utilizada de forma gratuita para todos os médicos e profissionais de saúde que quiserem atender de forma gratuita aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, assolados pelas enchentes. Por quê? Eles estão numa situação de muita dificuldade. E se as coisas estavam ruins durante a enchente, na área de saúde daqui por diante vai piorar muito. Estamos fazendo a nossa parte e estamos pedindo aos médicos e profissionais de saúde que queiram participar da nossa campanha humanitária para que sejam atendidos esses nossos irmãos gaúchos pelas dificuldades que estão passando, porque agora é que irão começar os verdadeiros problemas. Eu só cito um: a leptospirose, que é a doença transmitida pelo rato, e que vocês imaginam a consequência que dá. Reitero meus agradecimentos ao Dr. José Rufino e a toda a comissão organizadora do 20º Congresso Amazônico. Um beijo para todos vocês e muito obrigado. Dando prosseguimento ao nosso simpósio de agora de manhã, eu honrosamente, de forma muito orgulhosa, quero convidar o meu irmão, Dr. Helder Filho Porto, e que irá proferir uma palestra extremamente elucidativa, informativa, e que vocês vão gostar muito, porque além de ser uma figura muito simpática, ele tem muito a oferecer a todos nós. Por favor. Bom dia novamente. Eu quero registrar aqui a presença de doutora Tereza Cristina, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, e veio aqui para a doutora Tereza Cristina, presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará, que está prestigiando a gente aqui. Esse assunto que nós vamos falar agora é um assunto muito importante e o novo espaço de trabalho público e privado para o médico. Nós já fizemos várias lives, inclusive com o Dr. Rufino, que nós temos o privilégio de
conheceram, e ele aqui abriu as portas para o aplicativo de teleconsulta médica do Brasil. E essa live que ele falou foi sobre o novo mercado e oportunidade para os profissionais de atenção à saúde, não só no setor privado, mas também no setor público. Como o Wagner falou, os médicos estão entre o rochedo e o mar, e a gente está ficando numa situação muito difícil, que para trabalhar tem que se submeter a várias coisas, e todos nós sabemos quais são. Então, o Médico do Brasil é um aplicativo de teleconsulta que ele insere os médicos e os profissionais de atenção à saúde na teleconsulta sem nenhum custo. E isso vai possibilitar, em breve, para que os médicos possam trabalhar com teleconsulta, com segurança, com tudo criptografado, normatizado pelo Conselho Federal de Medicina. E esse novo mercado ele vai se abrir dentro de 20 ou 30 dias através do aplicativo de teleconsulta Médicos do Brasil, que vai trabalhar com os estados, com os municípios, com os consórcios e, quizás, com países. Então, aqui está a tela em que eu tenho o meu consultório virtual e eu tenho aqui o horário desagendado, minha agenda futura. Eu tenho um preço que eu vou cobrar. Aqui embaixo eu tenho 4 ícones, que é o início, consultas, agenda e perfil. Vou comprar onde? Bem, nosso aplicativo tem 200 lives no canal YouTube. E no Dia dos Médicos, em breve, nós teremos o privilégio de ter Dona Tereza Cristina falando exatamente o tema que ela vai escolher, que vai ser próximo ou no dia 18 de outubro, que é o Dia dos Médicos. Aqui é outra tela em que a gente vai entrar no aplicativo. Primeiro você vai na loja, baixa o aplicativo, cadastra, a gente analisa se você é médico, a gente analisa se você tem um RQE, um registro de qualificação de especialidade, e aí a gente libera ou certificar que você está apto a exercer suas atividades laborativas. O aplicativo Médico do Brasil, ele tem todo o cuidado, ele foi feito de médico para médico e evoluiu de médico para profissionais de atenção à saúde. Então, nós temos nessas várias lives esse cuidado. A aposentadoria especial para médico. Médico lida com periculosidade, com insalubridade. Médico é um ser diferente. Nos dias que os outros estão divertindo, nos horários que os outros estão divertindo, o médico está trabalhando, falando Natal, Réveillon e etc. É o treinamento, está faltando o treinamento. Então, o aplicativo de teleconsulta, ele é universal, ele é inclusivo, ele respeita a autonomia do médico. Então, se o médico quiser cobrar R$1.000, R$3.000 ou R$30, o médico vai cobrar. Então, isso é muito importante, essa liberdade, porque quem tem liberdade tem facilidade de criatividade, de resolutividade e etc. Outra live, que é um assunto dificílimo para nós urologistas tratarmos, o sexólogo, é a nosdania. Nós tivemos o privilégio de fazer uma live muito importante com o Dr. Sidney Glino, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Essa tela daqui, nós temos a tela em que eu já fiz consultas, e vocês estão vendo aqui, eu cobrei R$200. Essa daqui eu cobrei R$200, essa de baixo aqui eu cobrei 200, mas isso aqui foi em 2023. Mas eu já cobrei 550 e eu já cobrei R$25. Ou seja, a autonomia do médico de precificar o valor da teleconsulta é dele e dos profissionais de atenção à saúde. Ponto para cá. Ok. Essa tela aqui, nós tivemos um privilégio
durante mais ou menos uns 3 anos, fazendo todas as terças-feiras reuniões para construir o melhor aplicativo de teleconsulta, que é o Médico do Brasil, segundo a opinião de Dr. Jorge Sampaio. Então, se alguém precisar ir organizando uma clínica de uma assessoria gratuita, é só ir no YouTube, no nosso canal Médico do Brasil, e assistir essa brilhante live do Dr. Jorge Sampaio, que se intitula Médicos das Empresas em Dificuldades Médicas. E ele é engenheiro. Bem, essa tela aqui é a tela da agenda, onde eu tenho o pontinho azul cheio, a bolinha azul cheia, eu tenho o paciente agendado. Onde eu tenho pontinho só, eu tenho a agenda aberta. E onde eu tenho nada, eu posso abrir minha agenda e eu vou mostrar mais adiante como é que abre a agenda. Essa live aqui é muito importante hoje, né, que antigamente existia advogados de porta de cadeia e hoje existe advogado de porta de consultório e hospitais. Então, no nosso canal, na nossa biblioteca virtual, você acessa lá e é interessante vocês verem o que tem a dizer o Dr. Matheus Souza de Oliveira, que é médico lá do sindicato, advogado do Sindicato dos Médicos da Bahia. Essa tela aqui está mostrando como é que a gente abre a agenda. Então aqui eu coloquei 17h30 e depois eu vou finalizar o horário aqui e vou aplicar somente a 10 de setembro, que foi a data que eu escolhi. Então, como eu disse, o horário de abertura de agenda do meu consultório virtual, 16h50 até as 17h30. Aqui nós fizemos um lançamento na época da pandemia. Então, o doutor Matheus, sou eu, e Wagner, meu irmão. Eu tenho o prazer e a honra de ser irmão e também de ser colega e de ter sido e é ainda meu professor de urologia. Então, o horário aqui, a disponibilidade é das 17h30 até as 19h. Lembrar de aplicar somente até de setembro. Então, a aplicação, se você não clicar aqui, você clicar aqui embaixo, ele vai fazer para toda terça-feira, que é o dia dessa data aí, desse ano aí. Mais uma vez, o Dr. Wagner brilhantemente falando sobre telemedicina na sua amplitude, no nosso canal de YouTube. E aqui está uma tela em que o médico vai ver seu status, se ele está aprovado ou não, porque se tiver algum impedimento do Conselho Regional de Medicina, o aplicativo não permite que esse profissional use do seu consultório virtual gratuito e logo que ele resolver o problema no Conselho Regional de Medicina, a gente bota ele para dentro e eu, por exemplo, estou no consultório, mas se eu tiver algum problema e for penalizado e for uma suspensão, a gente retira da aplicação. Aqui eu coloco as informações pessoais, profissionais, especialidades, urologista, a duração da consulta, que pode ser 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos ou 60 minutos. Quando a gente iniciou o aplicativo, viu que virava um trabalho escravo. Não dá para você fazer uma consulta 8h15, 8h30, 8h45. Então, nosso aplicativo, ele resolveu, e através de pessoas que tinham problema, e deu a solução. Então, a gente faz consultas em 1 hora, 3 consultas, dá 15 minutos, e se o médico quiser, ele dá mais 2 minutos para que a consulta continue com 17 minutos. Aí é igual o metrô inglês, a consulta acaba para o paciente, mas continua para o médico. E o médico vai ter mais 3 minutos para revisar o prontuário, para modificar, e ele fazendo a modificação, ele vai fechar a consulta, e fechando a consulta, ele não tem mais como modificar o prontuário,
porque o prontuário aqui defende o paciente, o prontuário aqui defende o médico, o prontuário aqui defende a instituição. Bem, muito importante essa parte aqui, que é a ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, como o Wagner falou. Então, aqui no aplicativo, se você clicar aqui, tem essa opção de você aceitar participar da ajuda humanitária. É só ir na loja, baixar, cadastrar, está aprovado, abrir sua agenda. Detalhes: para a população do Rio Grande do Sul, nem o aplicativo vai receber nada, nem o médico ou o profissional de atenção à saúde, muito pouco também a operadora financeira que faz o sprint, que pega o dinheiro do paciente e encaminha para para o médico, para o aplicativo e para a instituição financeira, a operadora que faz esse split. Ou seja, o dinheiro do médico é sagrado, não tem glosa, sai direto da conta do paciente para a conta do médico. Bem, vou adiantar um pouco mais. Nós tivemos na Universidade Federal da Bahia, o Wagner, meu irmão, passou em primeiro lugar em medicina, quando fez o vestibular há pouco tempo atrás. E nesse ano, o Conselho Regional de Medicina, sempre homenageia a quem é 50 anos. Então, meus parabéns pela brilhante carreira humana e principalmente efetiva, com uma vasta experiência na urologia e também trabalhando como secretário de saúde de Ilhéus 2 vezes, secretário de saúde estadual na Bahia, no Levantes, sobre o SUS. Em relação ao SUS, ele teve participação importantíssima nisso aí. A pergunta que o Rufino falou é o que nós estamos fazendo pelo nosso planeta. E nós estamos fazendo um aplicativo que encurta distâncias, que dá diagnóstico precoce, que dá tratamento precoce, que dá qualidade de vida e que salva a vida. E que serve não só os médicos, mas os profissionais de atenção à saúde, que mitiga 80% a 85% da atenção básica à saúde, não só mitigando, como resolvendo. Então, nosso aplicativo ele é inclusivo, ele preserva o planeta e está à disposição de todos os senhores e senhoras para baixarem e cadrarem o aplicativo Médico do Brasil. Isso aqui é uma licitação da Prefeitura de Abreu Lima, que tem esses valores aqui: 209 mil, pagando R$419 por uma teleconsulta de neuropediatria. Isso é uma licitação. Oncologia tem 33 mil, clínica médica 139, pagando 174 uma teleconsulta. Ou seja, esse novo mercado é uma realidade. E nós médicos precisamos inserir, nós médicos precisamos ocupar esse espaço. E esse espaço é nosso através do apoio das nossas instituições, sindicatos, conselhos e associações. O tempo urge, Dr. Wagner falou com maestria e a gente tem que ceder a sala para a próxima palestra que vai acontecer. Vou adiantar aqui. Então, nós estamos sorteando 2 tablets. É só você baixar, cadastrar e tiver escrito congresso. Vai ser e doutor Rufino que vai ver como é que o sorteio vai ser feito. Eu agradeço a todos e peço que baixem o nosso aplicativo de teleconsulta Médico do Brasil. Muito obrigado. Na sala 4, Wagner e eu iremos
especificar, iremos dirimir qualquer dúvida que haja sobre a teleconsulta em termos de regulamentação, regulação, sobre todos os aspectos de facilidade, de intuitividade, de inclusividade, de universalidade, ou seja, qualquer médico no nosso aplicativo, qualquer profissional pode utilizar o Médico Brasil. Muito obrigado a todos, um excelente dia.